Olá pessoal, tudo bem? Bom estar com vocês novamente. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 3, o plano de Deus para a nossa salvação, parte 2, complementando a aula anterior que nós tivemos. Hoje nós vamos falar nós vamos falar novamente sobre esse tema, salvação, tá? E como eu sempre digo para você, novamente enfatizando, leia o conteúdo antes da aula, tá bom? Para que você tenha uma aula mais dinâmica, para que o professor te explicando, você já tenha lido o material e a gente só vem aqui complementar, tirar as dúvidas, tá bom? Deus te abençoe, uma boa aula. Vamos lá pessoal, a aula de número 3, o plano de Deus para a nossa salvação, parte 2, lembrando, essa é a continuação da aula 2, essa é a parte 2, a continuação. Se eu te fizesse uma pergunta hoje, qual seria o seu destino se hoje fosse o seu último dia de vida? Já pensou nisso? Quando você pergunta isso para muitas pessoas, elas irão refletir. Porque realmente essa é uma pergunta complicada, né? Qual seria o seu destino se hoje fosse o seu último dia? A Bíblia, porém, ela nos responde, há dois caminhos. Mateus capítulo 25 diz, irão estes para o tormento eterno, irão os justos para a vida eterna. Ou seja, pessoal, a Bíblia nos direciona, nos dá dois caminhos. Ou o tormento eterno, ou a vida eterna. E a resposta para essa pergunta, qual seria a sua resposta? O que determina o nosso destino? O que você acha? Qual o nível de bondade que levaria uma pessoa para o céu? Você acha que uma pessoa, pelo seu nível de bondade, isso qualifica ela para ser salva? Atitudes boas anulam as atitudes ruins? Não, elas não anulam. O pecado, como nós já dissemos, ele gera a morte, ele gera a condenação. Está descrito lá em Romanos 6, 23. Nós estamos separados de Deus. O pecado nos condicionou a isso. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas há uma maneira de nós nos achegarmos a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 19 diz, porque como, olha só, presta atenção, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Reflita nesse versículo, reflita no que nós já dissemos. O nível de bondade de uma pessoa é capaz de salvá-la? Não, pessoal. Todos nós estávamos separados de Deus pelo pecado de Adão. Todos nós estávamos separados. Mas o Senhor nos trouxe pela obediência de um só homem, nos fez justos, nos justificou. Ou seja, o que salva é a graça, é o sacrifício de Cristo. Não são atitudes, as atitudes não vão nos salvar. O que vai nos salvar é a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. A tentativa do homem de se achegar a Deus. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós tentamos de várias maneiras nos achegar a Deus, mas há uma maneira que nós nos achegamos, da maneira correta. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E preste bastante atenção nesta parte do versículo. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, pessoal, ela vem pela graça. Não há maneira de nós obtermos a salvação através de realizações, através de atos de bondade, atos de caridade, sejam eles quais forem. Isso não nos habilita à salvação.
O que nos habilita a salvação é a graça. É a graça. Por um só homem veio a condenação, pela desobediência de um só homem. Mas pela obediência de um só homem, todos nós somos feitos justos. O amor de Deus pelo homem. Todas as boas obras realizadas por Jesus, elas foram um complemento do ministério dele. Através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, ele fez a ligação entre a humanidade e Deus. Ou seja, pessoal, não vamos de maneira nenhuma menosprezar os milagres e as maravilhas feitas por Cristo, de maneira alguma. Mas a obra primordial se concretizou com a morte, com a ressurreição do Senhor. Por ela todos nós fomos beneficiados. Se a morte é a punição dos pecados, você já fez essa pergunta? Talvez alguma pessoa já tenha feito essa pergunta para você. Se a morte ela é punição por pecados, afinal de contas, por que Jesus teve que morrer se ele não possuía pecados? Você já parou para pensar nisso? A morte é a punição dos pecados. O salário do pecado é a morte. Mas se Jesus não tinha pecados, por que ele teve que morrer? A resposta é simples, pessoal. Jesus não morreu por pecados cometidos por ele, porque ele não cometeu nenhum. Mas Jesus morreu pelos pecados cometidos por mim e por você. Jesus não morreu por pecados cometidos por ele. Presta atenção no que eu estou dizendo. Jesus não pecou, ele é santo. Mas ele morreu pelos pecados cometidos por mim e por você, pelos pecados que eu e você iríamos cometer, pelos pecados cometidos pela humanidade em geral. Como nós recebemos a salvação? Como nós já lemos lá atrás, Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como você recebe a salvação? Você que acompanha a aula, né? Você que acompanha a aula, você que já é membro da nossa igreja, né? Nós sempre falamos isso, não é pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz. Mas você que, né, porventura esteja acompanhando a nossa aula e não é cristão, a salvação ela vem pela graça. A salvação ela vem pela graça. E se você quiser saber mais um pouquinho sobre graça, nos procure um horário do culto, procure conversar com alguém, nós vamos conversar com você, tá bom? Os nossos pecados, eles são perdoados. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 10, ele diz: aquele que se diz sem pecado, ele se faz mentiroso. A grande diferença é que nós estamos em Cristo, nós deixamos a prática do pecado. Não significa que você não vai mais pecar, que você não vai mais errar, não é isso. Mas significa que você pediu a Deus e recebeu de Deus a vontade de deixar a prática do pecado. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quer dizer, eu vou viver pecando para que a graça continue abundando? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque nós estamos mortos para o pecado. É aquilo que eu disse, não significa que você não vai se desviar uma hora ou outra, não vai pecar de alguma maneira. Mas há situações que você vai deixando, porque você decidiu, estando com Cristo, você permitiu que o Espírito Santo trouxesse ao seu coração a necessidade, a vontade de se afastar do pecado. O plano de Deus, o plano da salvação,
é a maior história de amor que já existiu. Creia nisso. O plano de salvação é a maior história de amor que já existiu. Porque se você perguntar para qualquer pessoa o que ela faria para salvar outra, talvez a resposta dessa pessoa, ela já pensasse: bom, eu posso dispor de algum bem, eu posso dispor de uma casa, dispor de um carro, eu posso dispor o meu tempo, eu posso empregar os meus conhecimentos, mas dificilmente você veria alguém dizendo: eu iria dispor da minha vida. E foi isso que Cristo fez. Confira lá comigo, abra sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Por que nós dizemos que o plano de Deus é a maior história de amor que já existiu? Porque o homem caiu, mas Deus preparou tudo para que o homem voltasse até Ele, para que o homem tivesse possibilidades de salvação. E fora isso, Deus preparou um lugar maravilhoso para nós. Atos capítulo 4, versículo 12, para nós encerrarmos assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você que acompanha a aula, novamente eu te deixo a recomendação: leia todo o conteúdo antes da aula. E você que não é membro de igreja nenhuma, ainda não entregou o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, procure uma igreja próxima à sua casa, procure uma igreja com os fundamentos bíblicos. Se você quiser nos procurar, nos procure nas redes sociais para ver o horário dos nossos cultos. Pessoal, Deus te abençoe e até uma próxima aula.